Olá, amados irmãos e irmãs. Nós estamos na nossa segunda catequese. Na semana passada falamos um pouquinho sobre o presbitério, né? Nós apresentamos um pouco da diferença da palavra presbitério, né, no espaço físico da igreja, como também dentro de uma diocese e de uma arquidiocese. Hoje vamos falar um pouco sobre o altar. Lembra na semana passada? Eu vou subir no altar e o diácono ainda falava: precisamos melhorar um pouquinho o nosso vocabulário? Pois bem, hoje então vou explicar um pouco sobre o que é o altar. Mas antes de iniciarmos então a nossa catequese, vamos fazer a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então, na semana passada, eu falei um pouquinho do que é o presbitério, né? Muitas vezes a gente tem aquele erro de linguagem que eu tinha comentado. Eu vou subir no presbitério, perdão, eu vou subir no altar. Na verdade, a gente não sobe no altar, né? A gente sobe no presbitério. O que é o presbitério? Então, é aquela parte fixa na igreja que tem uma certa elevação e de onde então é rezado a Santa Missa ou também conduzido à celebração da palavra. Hoje nós vamos falar então o que é o altar. Lembra que eu falei para vocês então, né? O altar é a mesa eucarística. Bom, na semana passada eu comecei falando então sobre um pouco de liturgia, né? Falei sobre a questão do presbitério. Vamos dar continuidade, então nós temos aí ainda um caminho a percorrer, mas eu gostaria de lembrar vocês que tudo aquilo que o diácono está falando com vocês está neste livro, ou seja, na instrução geral do Missal Romano e também a introdução ao lecionário. Então, tudo aquilo que o diácono está falando é baseado nesses documentos, tá bom? Então, só para apresentar, o diácono não está tirando nada da cabeça. Então, ele simplesmente está reproduzindo aquilo que a igreja nos diz através do seu documento. Bom, então vamos lá. O que é o altar? O altar é aquela mesa grande que a gente chega na igreja e percebe que está lá no presbitério. Né? Então, é ali que se dá o sacrifício da Santa Missa. É ali que nós temos a transubstanciação das matérias do pão e também do vinho para o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é ali que se dá. Então, naquela mesa grande, né, nós podemos chamar de altar ou também de mesa eucarística. Então, é ali que se dá o sacrifício da Santa Missa. Na próxima catequese, nós vamos falar um pouquinho sobre o ambão. O ambão é de onde é proferido as leituras, são proclamadas as leituras. Então, na próxima catequese, nós vamos falar um pouco sobre o ambão. Mas hoje, então, vamos nos apegar sobre o altar ou a mesa eucarística. Bom, vamos lá. Segundo o venerável costume da igreja, seja uma mesa de pedra, e pedra natural. Por isso, na grande maioria das igrejas em que nós chegamos, nós vamos perceber que o altar ele é de uma pedra digna, provavelmente mármore, né? Na grande maioria a gente vai encontrar mármore. Em outras a gente vai encontrar alguma estrutura de alvenaria, mas sempre a tampa, ou melhor dizendo, aquela mesa por cima, né? Ela é mármore. Pode ser que em alguns lugares tenha ela também de madeira, mas o documento vai nos falar que o ideal é que fosse uma pedra, mas também pode ser de outro material, desde que seja sólido e digno, tá bom? Então isso nós podemos encontrar aqui na Instrução Geral número 301. A primeira orientação é que cada igreja tenha um altar fixo, isto é, quando é construído de tal forma que esteja unido ao pavimento. Nos demais lugares, o altar pode ser móvel, construído com material nobre e sólido.
O altar ocupa lugar que seja de fato o centro, onde espontaneamente se volte a atenção de toda a Assembleia dos Fiéis, número 299 da nossa introdução geral ao Missal Romano. Na celebração eucarística, o centro é o altar. O altar dentro da igreja goza da mais alta dignidade, merece toda a honra e distinção, pois nele se realiza o mistério pascal de Cristo, do qual é símbolo por excelência. Então nós sabemos que o altar, ele é digno, ou seja, se nós chegamos na igreja, aonde está o altar, ele vai estar no centro. Então, todas as igrejas. Te faço até um convite. Ao sair e participar da Santa Missa, ao chegar, observe onde está o altar. O altar nunca está escondido, o altar nunca está, né, em outro canto, ele sempre vai estar no centro. Por quê? Para simbolizar, primeiro, que a nossa fé ela é cristológica e também para simbolizar que o centro da nossa vida é a Eucaristia. Então, de onde se dá a consagração? Na mesa eucarística, né? Também o altar simboliza o próprio Cristo. Entende-se por distinção, ornato do próprio altar e não panos e flores. Isso porque o altar é onde se torna presente o sacrifício da cruz. Nele recebe-se as oferendas, o pão e também o vinho, frutos da terra, da videira e do trabalho humano, que vão se transformar em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O altar também é a mesa do Senhor, da qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa. E ainda, o centro da ação de graças que se realiza pela Eucaristia. Isso vai nos falar o documento, né, no parágrafo 296. Também para nós, o altar, né, ele simboliza o próprio Cristo. Nas orações do ritual de dedicação das igrejas, essa dimensão simbólica fica bem evidente. Ou seja, todo altar ele precisa ser dedicado. Então, ele é dedicado a um santo. Nós podemos perceber que, na grande maioria dos nossos altares, eles são dedicados. Ah, mas o nosso não é, não tem problema, né? Claro, depois, com muito carinho, também o padre, né, conversando com o padre, ele pode também depois solicitar ao bispo para que possa vir fazer a dedicação daquele altar. Mas, enfim, o que é a dedicação do altar? Tá? Então, na celebração da dedicação do altar, é aspergido, ungido e incensado e revestido. Também se coloca uma pequena relíquia de um santo, né? Então, a gente tem vários santos, e a igreja coloca no centro uma pequena relíquia. Pode ser um fio de cabelo, pode ser um pedaço do osso, pode ser, enfim, um pedacinho daquilo que fez parte daquele santo que está sendo, né, o altar está sendo dedicado. Nota-se uma estreita relação com a ordenação do presbítero e com o presbitério, ou seja, o padre. O padre e o altar são um amor eterno, porque o sacrifício do Filho de Deus realiza-se na pessoa do Padre, agindo na pessoa de Cristo. Ou seja, quando o Padre está sobre o presbitério rezando a missa, ali ele está rezando em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Por isso, você percebe essa relação do presbítero e do altar, essa entrega por amor, né? Então, nós temos essa graça, né, no meio de nós. Também, né, ambos de modos diferentes. Estão sobre o altar, um para dar-se em alimento, Jesus que dá em alimento para nós. O outro para servir, ou seja, o Padre. Então nós percebemos Jesus que se dá em alimento e o Padre que se dá no seu servir, no seu sim, né? Em sinal de reverência sacrificial, os padres e diáconos beijam o altar no início e no final de cada celebração. Então eu te convido, você que vai participar hoje ou, né, daqui uns dias da Santa Missa, vocês percebam isso. A primeira coisa que o diácono e o padre faz ao chegar no presbitério é saudar o altar com um beijo.
né? Então, isso é evidente, tanto na entrada, ou seja, no início da celebração, também quanto no final da celebração, tá bom? Em sinal de reverência, sempre lembrando que, como eu falei agora há pouco, o altar ele simboliza o Cristo. Então você vai estar ali, né, na reverência a Cristo. E aí eu também te faço um convite. Se você quer conhecer, né, tente aproximar do altar, tente aproximar do presbitério. É claro, vou te pedir para que você não faça isso de um modo indigno, né? Chegue de qualquer jeito, mas com muito carinho, com muito zelo, fora do horário da Santa Missa. Mas eu te convido, chegue, sobe lá no presbitério, dá uma olhada onde é feito a celebração. É claro, você pode tocar, mas com muita reverência e com muito jeito, porque, como eu disse, ali é um espaço sagrado, onde se dá a transubstanciação, ou seja, onde entra a matéria e sai o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é bom que a gente, né, vai conhecendo um pouco melhor as coisas da nossa fé, né? Então, lembre sempre disso. Esse canal é para que a gente conheça as coisas da nossa fé. Depois, né, que a gente terminar esse caminho que estamos fazendo dentro da liturgia, eu vou explicar um pouco o porquê eu escolhi esse nome, Coisas da Nossa Fé. É muito importante que a gente tenha isso claro na nossa cabeça, porque de momento algum, né, nós estamos menosprezando. Quando o diácono fala coisas, né, a gente vai poder entender que São Paulo diz para nós buscai as coisas do alto, né, na consagração como coisa e propriedade. Mas, enfim, isso é um assunto para uma outra catequese, não nessa de hoje. Mas só para explicar para vocês. Então, mais uma vez, vou pedir para você dar o seu joinha, comente, compartilhe, manda no grupo da família, manda para todos para que esses vídeos possam ser relevantes e também as plataformas onde é divulgado tanto no Instagram quanto no YouTube, as pessoas possam participar mais, né, e ir conhecendo mais sobre a nossa fé católica. Então, te convido, se esse vídeo te faz bem, encaminhe para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que você gosta, para que mais pessoas possam chegar nessa plataforma e ser evangelizado, tá bom? Então, vamos pedir a bênção de Deus e lembrando que na próxima semana teremos agora a próxima catequese falando um pouco sobre o ambão de onde é proferido a palavra de Deus. Então, né, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva, meus irmãos!